Olá, galera, tudo bem? Pessoal aí que está estudando, então, para a Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, vou apresentar para vocês hoje mais uma dica. Estamos tendo dicas todos os dias até o dia da prova. Quando ela não está aqui no YouTube, ela está lá no meu Instagram, então siga lá, @professora_Gisele Nunes. Vamos ter dicas até o dia da prova para auxiliar vocês a gabaritar essa prova e eu ver vocês lá no dia da posse como auditor do Estado de Santa Catarina. Hoje, a nossa dica vai na linha do planejamento de uma auditoria. Para isso, primeiro eu tenho que mostrar para vocês quais são as etapas da auditoria. A auditoria inicia-se com planejamento, não temos a auditoria sem planejamento, então ela tem que ser planejada. Depois de planejada essa auditoria, ela é executada, e aí ela pode ser executada em loco ou por meio de sistemas. Com o resultado da execução da auditoria, vamos ter o relatório de auditoria, que vai ser onde vai estar presente os meus achados, o que a gente realizou durante a auditoria, qual é a minha opinião decorrente dessas evidências encontradas durante a auditoria. E, por fim, o monitoramento, que decorre daquele instrumento de fiscalização que a gente viu no vídeo anterior, que pode ou não existir. É uma etapa que depende do resultado da minha auditoria, que eu vou monitorar decorrente de algum plano de ação, alguma decisão que veio do relatório de auditoria. E quando eu venho para a nossa primeira etapa, eu tenho que lembrar que esse planejamento é feito pela equipe de auditoria, ela que vai executar esse planejamento. E para executar ela vê a questão de experiência dos auditores, qual a experiência que ele já tem com o objeto auditado, com a entidade auditada. Ela verifica também questões de auditorias anteriores para poder planejar a sua auditoria. E esse planejamento ele é contínuo, dinâmico, flexível, ou seja, ele pode ser alterado até o último dia da auditoria. Tome cuidado que a FGV gosta de tentar levar o candidato a entender que planejamento é algo rígido. Não, ele pode ser alterado até o último dia da auditoria. Essa é uma das primeiras características que eu queria deixar para vocês em mente quanto planejamento. E esse planejamento ele tem dois eixos. A estratégia global, que a gente entende como algo amplo, onde vai trazer diretrizes como o alcance, a época, quais são os objetivos, o resultado de algumas atividades já feitas preliminarmente, avaliação de controles internos, a análise dos riscos de auditoria, a questão da materialidade e, além disso, ela sempre orienta o plano de auditoria. O plano de auditoria é algo específico, onde vai estar exatamente a natureza, a época e a extensão dos procedimentos, e esses procedimentos planejados de avaliações de risco ou adicionais de auditoria planejados de nível de afirmação. E outros procedimentos. Então, falou de procedimentos, você já tem que ligar que está lá no meu plano de auditoria e que a estratégia global acaba orientando esse plano para que ele seja executado. Sempre pensando, então, a estratégia global como algo amplo e o plano de auditoria como algo específico. Esses são os pontos essenciais que eu quero passar hoje na dica de hoje. Mas vamos ver como é que a FGV está cobrando tanto o plano de auditoria quanto a estratégia global nas suas questões. Aí nós temos um exemplo. O planejamento da auditoria deve definir a estratégia do trabalho e desenvolver o plano de auditoria. Sobre o planejamento da auditoria, assinale a afirmativa correta. Letra A. O planejamento é uma fase isolada, que termina com o início do trabalho de auditoria. Galera, eu já falei para vocês que ele não vai terminar no início. Ele é contínuo, dinâmico e flexível. Então, ele não é uma fase isolada, até porque ele é interativo com todas as fases. Ele acaba estando presente em todas as fases da minha auditoria, porque eu volto no meu planejamento para eu executar a minha auditoria. Então, não é uma fase isolada. Então, estaria incorreta a alternativa A. Letra B. A experiência anterior dos membros chaves da equipe de trabalho com a entidade não influencia a natureza
e a extensão das atividades de planejamento. Influencia sim, influencia diretamente, porque eles têm que trazer a experiência que eles têm até para fazer as definições dentro dos seus planejamentos. Se eles já têm experiência, então, com a entidade, até para definir as questões de risco, a natureza, a extensão das atividades, quais são os procedimentos mais adequados, como que está o controle interno, ele já traz essa experiência para poder fazer o seu planejamento de auditoria. C. A estratégia global e o plano de auditoria são de responsabilidade do auditor e da administração da entidade auditada. Ora, pessoal, a entidade auditada não vai participar do planejamento de auditoria. O planejamento da auditoria é feito pela equipe de auditores que vai auditar. A entidade auditada não participa disso, ela vai sofrer a auditoria. Por isso, a alternativa está incorreta. Letra D. A estratégia global deve definir o alcance, a época e a direção da auditoria para orientar o desenvolvimento do plano. Correto. A estratégia global, como eu disse para vocês, é algo amplo, ela vai sim ver qual é o alcance da minha auditoria, qual é a época, inclusive ela traz os objetivos da auditoria bem definidos, e ela orienta o plano de auditoria, porque é no plano de auditoria que vai estar os procedimentos, exatamente o que vai ser executado em cada etapa da minha auditoria. E, por último, letra E. Uma vez iniciada a auditoria, deve permanecer inalterados a estratégia global e o plano de auditoria. Ora, se a auditoria, o planejamento da auditoria é contínuo, dinâmico e flexível, obviamente a estratégia global e o plano de auditoria também pode ser alterados até o último dia da minha auditoria. Então, não posso considerar como inalterados. Por isso, a resposta da questão seria a letra D. Notem o seguinte, pessoal, com um slide só, a gente consegue matar uma questão da FGV. É só ter em mente que planejamento ele pode ser alterado até o meu último dia da auditoria. É só lembrar que a estratégia global é uma questão ampla e lá vai estar o alcance, sempre nessa linha da extensão dele e vai estar sempre orientando o plano de auditoria. Temos mais de uma questão da FGV querendo que você entenda que a estratégia global ela orienta, ela traz orientações para o meu plano de auditoria, onde vai estar definidos os meus procedimentos, e temos mais de uma questão da FGV, e são várias na linha que traz que planejamento é uma fase isolada, que ele não pode ser alterado, porque ele é uma questão rígida, eles também utilizam a palavra rígida. Então, está aí um toque que, se cair planejamento, vocês conseguem matar a questão de planejamento, sabendo que ele é contínuo, dinâmico e flexível. Ok, galera? Essa era a dica que eu queria deixar hoje para vocês. Se inscrevam no canal, teremos várias dicas aí ainda até o dia 29, até o dia da nossa prova da CGE. Também vou entrar aí com algumas dicas para o pessoal da galera aí da Receita Federal. Não esqueçam sempre de ir no Instagram e verificar também a dica do dia. @professor_Gisele Nunes. Até a próxima, galera. Bons estudos!